Alô, meu querido irmão e minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos entrando com mais um bloco do nosso programa Saudosa Lembrança para trazer a você uma palavra ao seu coração, à sua alma e à sua vida. Nós queremos conversar com você nesta oportunidade. Nós estamos já trabalhando há uma terceira, a quarta, segunda-feira com o tema O que somos no deserto, e nós já falamos do deserto em nossas vidas. Já falamos sobre o que somos no deserto e iniciamos na terceira segunda-feira a mensagem Árvore Plantada no Deserto. Naquela oportunidade, nós falamos com os irmãos sobre a oliveira, falamos sobre alguns aspectos da oliveira, falamos sobre algumas curiosidades desta árvore tão importante, tá certo? Que se assemelha muito à nossa vida espiritual. Para continuar conversando com meu irmão sobre essa temática, eu quero ler no Salmo de número 128, versículo 13. Eu quero ler esta referência bíblica para nós continuar falando com você acerca da característica da oliveira. Como, por exemplo, a palavra do Senhor vai nos dizer: a tua mulher será como árvore frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Na terceira segunda-feira, nós falamos sobre esta árvore, tá certo? E agora queremos dar continuidade a esta mensagem, dizendo para você que a oliveira, né, ela traz algumas curiosidades para que nós possamos, assim, assemelhar a nossa vida espiritual, a nossa vida material também, porque é inseparável, né? É inseparáveis as vidas material e a vida espiritual. Uma está intrinsecamente ligada à outra. Por isso que é importante, meu prezado irmão, minha prezada irmã, nós termos os cuidados com essa nossa vida, a vida espiritual e a vida material, porque uma está relacionada à outra. O bem-estar de uma está atrelada à outra. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Queridos, quero nesta manhã ressaltar para você que nos acompanha aqui através da nossa rádio e através do nosso aplicativo, uma característica que a oliveira é dotada de uma extrema resistência, podendo sobreviver onde outras poucas espécies conseguem, tá certo? Sem contar que além dela ter essa resistência, a produção de azeite que ela consegue produzir, tá certo? É uma coisa assim absolutamente considerável, né? Uma árvore ela pode produzir, por exemplo, 75 litros de azeite. Querido, e o azeite na nossa vida espiritual, ele simboliza o óleo, a unção, a graça do Espírito Santo que está sobre nós para resistirmos à dificuldade que se apresenta na nossa vida, porque a nossa vida é um deserto. Nós estamos atravessando, enfim, um deserto aqui e que essas bonanças, elas só vão ser definitivamente colhidas na nossa vida quando alcançarmos a estatura de varão perfeitos. É por isso que muitas pessoas, às vezes, queridos amigos, irmãos, quando vêm ao Evangelho, elas não conseguem sobreviver. É uma semente que cai, às vezes, no deserto, e a Bíblia diz isso, a parábola da semente, do semeador, cai em deserto. E por não fincar essas raízes, e por não ter esse entendimento, às vezes acaba morrendo. E não só apenas o novo convertido, não, mas a pessoa às vezes que já tem 10 anos na igreja, tem 30 anos na igreja, e você vê que ele é uma pessoa rasa, que ele não consegue enfrentar as tempestades que a vida o coloca de pé, né? E a exemplo disso eu quero citar aqui, serve até de jargão, de brincadeira, que muitas pessoas usam como brincadeira, que é o crente que só vive pedindo oração, né? O crente que só vive, irmão, ore por mim, irmão e tal, só vive naquela dificuldade. O crente que age assim, queridos irmãos, eu digo que é porque ele não está sabendo adaptar a sua vida no deserto que Deus está permitindo que ele passe.
Com isso, quero deixar bem claro aqui que eu não estou dizendo que não seja correto o irmão ou a irmã, no momento de dificuldade, no momento que ela se sentir incapaz dela sozinha vencer aquele obstáculo, é natural que ela peça oração. É natural que ela peça ajuda. A Bíblia diz que devemos ajudar uns aos outros a levar as nossas cargas. Isso aí é um fato verídico, sem contestação. Mas outra coisa é aquele crente que só vive nessa situação. Eu sei que tem irmãos, você conhece, eu conheço irmãos na igreja que vive essa vida toda. De pedir, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim. Não, irmão, Deus, quando Ele permite nós estar num deserto, ou nós passarmos pelo deserto, é porque Ele quer ver em nós, Ele quer aperfeiçoar em nós uma vida de oração. Uma vida de oração que eu não posso delegar a outra, a não ser a mim mesmo. A buscar a este Deus constantemente em oração, a buscar a este Deus constantemente em jejum, em consagração a Deus. E o deserto, ele serve para isso, ele é didaticamente para isso, para nos preservar e para nos ensinar lições maravilhosas. Louvado seja o nome do Senhor. A exemplo está aqui dessas árvores que nós temos compartilhado com você nessas reflexões bíblicas. Que nenhuma outra árvore, por exemplo, a característica da oliveira, ela se adapta nesse ambiente perfeitamente, que nenhuma outra árvore sobrevive. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E Deus quer que eu e você sejamos esta oliveira, que sobrevivemos em meio a esse deserto, que sobrevivemos em meio a essa tempestade. E outra característica interessante da oliveira que eu quero trazer nesta manhã é que a oliveira não exige, não é, o mínimo de cuidado para que se torne produtiva. A mesma com pouquíssimo trato é uma árvore que é capaz de produzir, como eu já disse, né, 75 litros de azeite por ano. Os ramos são cuidadosamente ou abatidos com varas, a fim de que as azeitonas se desprendam e caiam no chão. Além disso, a floração da oliveira é tão intensa que, mesmo que ela perca centenas de flores por dia, isso não afeta a sua produtividade. Aleluia. Ou seja, esta árvore tem uma imensa capacidade de crescer, de se desenvolver e de produzir sem a necessidade das intervenções do homem. Amados, e aí eu preciso dizer para você nesta manhã que nós precisamos ser assim também, diferente de certos cristãos que precisam ser conduzidos, incentivados, elogiados. Devemos avançar rumo à maturidade espiritual em Cristo. Vamos avaliar o nível a que chegamos ao longo de todo o tempo de progresso na vida cristã e chegar à conclusão de que somos uma oliveira produtiva, independentemente de elogios, independentemente de que recebemos em nosso benefício. Sabe por quê? Porque o nosso alvo é Cristo. Infelizmente, queridos irmãos, tem alguns irmãos, não estou mais uma vez aqui, repito, desmerecendo o cuidado, e a Bíblia manda nós cuidarmos uns dos outros, sobretudo aqueles que são fracos na fé. Paulo dá essa instrução, claramente isso em Romanos, não é isso que eu quero dizer aqui, mas tem irmãos que é uma vida inteira na igreja de cuidados. Tem irmão que não consegue andar sozinho com seus próprios pés. Tem irmão que sempre precisa de moletas para que possa andar na vida cristã, não é? Não estou dizendo aqui desmerecendo o cuidado espiritual, de maneira nenhuma. Devemos cuidar um dos outros, mas até o momento que você possa andar com suas próprias pernas. Porque Deus não quer crentes, Deus não quer cristãos que viva, ou seja, cristãos aleijados, que ande, né, espiritualmente necessitando de moletas. Não, Deus não quer isso. Deus nos chamou, Deus chamou a mim, chamou a você para sermos crentes vitoriosos, para sermos crentes audaciosos. É por isso que precisamos buscar mais do que nunca o revertimento do alto, do Espírito Santo, que nos capacita, que nos dá coragem a andar com altivez na presença de Deus, não é? Tem crente que é que nem galinha de Angola. Você sabe, no meu interior,
por onde eu morei, que só morei no interior, vim para a cidade ontem praticamente, né? Que nós chamamos lá de capote, mas você pode conhecer como galinha de Angola, que a cantiga dele é uma só: tô fraco, tô fraco, tô fraco e tô fraco. Não, meu irmão, saia dessa fraqueza espiritual, saia dessa moleza espiritual, erga a cabeça, enfrente esse deserto, seja uma oliveira, produza mesmo em meio ao deserto. Você foi chamado para produzir. Aleluia. Tem cristãos que, às vezes, quando passam por uma dificuldade na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, a primeira atitude dele é parar de produzir. E quando é que um crente para de produzir, irmão Ribamar? Quando um crente deixa de se congregar, quando um crente deixa de estar em comunhão com os irmãos, porque o congregar é estar em comunhão uns com os outros, e aí ele deixa de produzir. E o adversário das nossas almas sabe muito bem disso. E é por isso que ele permite como assim como levou Jesus lá pelo deserto, ele permite também que você e eu passamos pelo deserto. Mas, queridos irmãos, em meio ao deserto, nós devemos produzir. Olha aqui a oliveira. A oliveira não necessita de muitos cuidados para ela produzir. Louvado seja Deus. Ela se adapta em qualquer ambiente e ela produz, capaz de produzir 75 litros de azeite. Ei, e nesta manhã eu quero dizer uma coisa, povo, para você aqui. Se você, porventura, pensa, eu não sou cuidado, o meu pastor não cuida de mim, o meu dirigente não cuida de mim, os meus líderes não cuidam de mim, o meu líder de mocidade, se caso for um jovem, uma irmã, minha líder de oração. Ei, não se preocupe, querido irmão, com isto, porque você está sendo cuidado por alguém especial, por alguém que tem esse poder maravilhoso, você está sendo cuidado por o próprio Deus, quando ele diz que ele é o bom pastor e o bom pastor cuida das suas ovelhas. Para isso é preciso você tão somente sentir na sua alma esse cuidado de Deus, aleluia. Se você não pereceu nesse deserto ainda, é porque o bom pastor tem cuidado de você nesse deserto que você está enfrentando, está atravessando. Louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Portanto, nesta manhã, concluindo ainda sobre essas árvores plantadas no deserto, o texto bíblico que nós estamos nos baseando, para falar com os irmãos também, cita a questão da faia. A faia também é uma árvore também conhecida como cipreste. Esta árvore pode atingir, sabe o quê? Até 18 metros de altura. E devido à natureza de suas folhas, pode resistir a um considerável período de seca. Ela cresce abundantemente nas áreas montanhosas da Palestina, louvado seja Deus, e a madeira da faia era muito procurada por ser forte, por ser duradoura, tá certo? E é isso que Deus quer, queridos irmãos, que você seja como a oliveira, como a faia, como essas árvores que aqui estamos dando essas descrições, madeiras fortes, resistentes, que não se deixa abater. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Porém, a faia, meu querido irmão, ela possui funções terapêuticas. Duas delas, deseja destacar aqui, dessas duas funções terapêuticas, eu quero destacar duas dessas funções terapêuticas aqui para você. A folha da faia, ela cura feridas na pele e detém as hemorragias. Então, além da força, além da durabilidade desta madeira, ela também cura o homem. Assim nós também devemos agir, querido irmão, como cristãos que peregrinamos pelo deserto da vida, que sejamos usados pela poderosa mão do Senhor para curar feridas, para fazer cessar o sangramento. Nós escute bem isso aqui nesta manhã, não fomos colocados neste mundo para cooperar, louvado, com a dor. Nós fomos colocados neste mundo para cooperar com a dor, com o sofrimento daqueles que precisam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Jesus disse isso para nós. Pelo contrário, Jesus nos salvou, né? Nos comissionou para que, com a abundância, dessemos frutos e frutos para a vida eterna. Que ao sentirmos em nós as lágrimas de dor rolar pela face, não se sinta aliviado ao receber a palavra de consolo que há em Cristo.
E qual será a ferida que permanece aberta quando Jesus estende sua gloriosa mão? Nenhuma. Louvado seja Deus. Todas as feridas são fechadas, porque somos chamados para isto em meio ao deserto. Somos chamados para curar, para restaurar a vida e trazer ânimos àqueles que estão quase sendo abatidos no deserto. E ainda a outra árvore é o almeiro, que também essa árvore ela tem capacidade de resistência também, de se adaptar ao deserto. E é isso que Deus quer de nós, que nós aprendemos essas lições maravilhosas com estas árvores. E por que não dizer, queridos irmãos, que cada um de nós tem essas árvores, tem características que cada um de nós somos chamados a produzir nesse deserto que estamos enfrentando. Como está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9 e 8, que ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Este deve ser a descrição do verdadeiro cristão no deserto. Por mais dura e destrutiva que seja a adversidade que eu e você estejamos vivendo, ela não tem o poder, escute isso nesta oportunidade, ela não tem o poder de nos consumir, pois suportamos o fogo intenso. E este é um dos nossos diferenciais nas situações em que os ímpios são devorados pelas chamas da destruição. Nós nos apresentamos resistentes, firmes, convictos do poder de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E também, além disso, também fazemos a diferença nesse deserto, sabe o quê? Exibindo a beleza que existe em cada árvore dessa, exibindo a beleza em que nós, a graça do Senhor nosso Deus, apresenta. Nós exibimos a graça de Deus em meio a tudo isso que estamos enfrentando, porque essa beleza que vem de nós é a paz de Cristo que está em nosso coração. Em meio a este mundo, em meio a esta corrupção, em meio a essa degeneração do mundo, querido irmão, nós nos apresentamos a beleza que só Jesus é capaz de proporcionar a um coração cheio da graça e cheio do favor do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Cristo habita em nós, Cristo habita em mim, Cristo habita em você, e Ele deseja que todos nós, eu e você, experimentamos o conforto, a sombra, a restauração espiritual que Ele quer dar para mim e para você nesta manhã. Então, nós concluímos aqui ainda citando alguns textos bíblicos para fortificar a sua fé e a minha fé, e que possamos atravessar esse deserto. Em João 15, verso 1 e verso 5, Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, e este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. É isso que eu estou dizendo aqui nesta manhã para você. Você está firme nesse deserto, sabe por quê? Porque você é a videira e o nosso Senhor Jesus Cristo é o lavrador, o Pai é o lavrador e nós somos os ramos, nós somos injetados e nós recebemos força para vencer essa adversidade. Ainda mais a palavra do Senhor vai dizer em Tiago capítulo 5, verso 7, vai dizer: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. E eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a chuva serôdia. Então, querido irmão, receba esta palavra nesta manhã. Seja estas árvores plantadas no deserto, seja a oliveira, seja a faia, seja o almeiro, seja, portanto, estas árvores
que em meio a este deserto não são consumidas pelo calor causticante, não são consumidas pela falta da água, não são consumidas pelo sol, não, porque Jesus é o sol da manhã, Jesus é a estrela da manhã, e o Espírito Santo é a água da vida. Ele é a água da vida que faz você nutrir, que faz você florescer, crescer e produzir no deserto. Então a palavra de ordem nesta manhã para você é: produza nesse deserto. Não entre, não abaixe a cabeça, não deixe de produzir, porque eu e você fomos chamados para produzir e, sobretudo, produzir gozo na alma que nos faz fortalecer e que nos faz vencer. Que Deus em Cristo, nesta manhã gloriosa, meu prezado amigo e irmão, possa abençoar a sua vida, possa estar guardando você e continuando dando força a você para que enfrente as tempestades deste deserto. Quero orar por você nesta manhã. Amado Deus e eterno Senhor, Jesus, Senhor nosso Deus, quero te pedir nesta manhã em favor desse deserto que nós atravessamos. Não só meu irmão, mas eu também tenho o deserto da minha vida, que eu enfrento, que eu tenho a dificuldade, e eu preciso nesta hora também desta oração, desse fortalecimento, para vencer as lutas desse deserto. Pai, em nome de Jesus, eu te peço tudo isso desde agora e para sempre. Louvado seja Deus. Muito obrigado, irmão, a você que nos acompanhou até aqui, e quero chamar a você para na próxima segunda-feira estarmos juntos novamente com a palavra de Deus, trazendo a reflexão: o deserto é renovado em nossas vidas. Tá ok? Fique com Deus, tenha uma manhã abençoada, um dia abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus.